Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre empreendedorismo ainda e vamos falar de um assunto muito importante para o empreendedor, que é exatamente o levantamento de todas as despesas que ele tem para que ele consiga saber qual é o seu lucro, que é extremamente importante. Então o custo, quando você vai fabricar um produto ou mesmo revender, você tem que estar muito claro sobre esse seu custo. Então, para daí a gente ter claramente qual que vai ser o lucro, que é o grande objetivo do empreendedor. Então vamos ver lá. Nosso título da nossa aula de hoje é o custo de produção, o lucro, que é o valor final de venda, e o retorno desse investimento que a gente faz dentro da empresa. Então, nossos objetivos do vídeo de hoje é o quê? Compreender como se calcula as despesas fixas e as despesas variáveis. Essas despesas fixas e variáveis é exatamente da mesma maneira que quando a gente estava trabalhando com o orçamento pessoal, familiar. Na empresa ocorre a mesma coisa, existem as despesas fixas e as despesas variáveis. Analisar o valor final de venda para se obter lucro. Isso é muito importante, a gente saber exatamente qual está sendo o custo de cada uma das mercadorias e qual o lucro que a gente obtém em cada uma delas. Identificar o tempo para se obter o valor que foi investido, porque a gente tem um investimento inicial, como a gente falou em vídeos anteriores, e a gente precisa saber em quanto tempo vai ter esse retorno, né? Que dependendo do investimento pode ser mais rápido, em alguns outros podem ser um pouco mais demorado. Vamos dar uma olhadinha aqui a respeito de um caso aqui que o Marcos abriu uma hamburgueria, né? Ele abriu uma hamburgueria no seu negócio e ele quer saber quanto tempo ele vai precisar para poder obter lucro e como que ele vai fazer essa obtenção do lucro. Então, quais são os custos do empreendimento? São as perguntas que a gente tem que fazer. Quais são esses custos para esse investimento no caso da hamburgueria? Qual é o investimento inicial desse negócio? Então a gente precisa verificar o que é necessário para o negócio começar a funcionar. E como obter esses lucros? Então são as perguntas fundamentais para qualquer negócio. Nós estamos falando da hamburgueria, mas poderia ser o negócio, por exemplo, de uma cafeteria, de qualquer coisa. A gente tem que ter sempre essas três perguntas em mente para a gente poder responder. Então vamos lá, os custos de negócio são tudo aquilo que o empreendedor precisa desembolsar, comprar para manter o seu negócio, como o produto que ele vai vender, o aluguel da sala comercial para montar o seu empreendimento, etc. Então, tudo que envolve o empresário vai necessitar tem que estar lá. Dentro desses custos, como eu comentei lá, que a gente já está acostumado lá no início do nosso estudo em educação financeira, a gente viu que nas nossas despesas do dia a dia de casa, nós temos aquelas despesas que são fixas, ou seja, que ocorrem todos os meses, e tem aquelas que são variáveis, que a gente pode controlar. No caso do empreendedorismo também vai ter, e aqui mais do que nunca tem que ter um controle ainda maior, porque vai ser a saúde financeira da empresa. Então alguns serão considerados fixos e outros serão considerados variáveis dentro da empresa. Então vamos pensar o que é cada um deles. Os custos fixos são os valores fixos e pagos mensalmente, independentemente do volume de vendas ou produção. Ou seja, se você tem lá, no caso da hamburgueria, você não interessa quantos hambúrgueres você vendeu, ou no caso da cafeteria, não interessa quantos cafés você vendeu. O custo vai ser sempre o mesmo, independe exatamente da sua produção ou da sua venda. Então, exemplo, aluguel de equipamento, salário dos colaboradores, segurança, limpeza da empresa, manutenção do ambiente e o aluguel do imóvel que está sendo instalado. Esses são alguns exemplos. Obviamente, dependendo de cada um dos tipos de negócio, nós vamos poder ter outros custos que não estão gerados aqui, mas o empresário, o empreendedor, precisa conhecer muito bem esses custos. Os custos variáveis da empresa são custos que variam conforme a produção ou a venda realizada pela empresa. Exemplos: matéria-prima para a produção do produto que é comercializado, comissões de vendas, horas extras,
insumos produtivos como água, a energia, o telefone, que isso são custos que variam de acordo com o uso. Então, são as diferenças entre os custos variáveis e os custos fixos que a gente precisa sempre estar muito claro. E o que é investimento inicial? Vamos lá. É tudo aquilo que você necessita para abrir o negócio. Por exemplo, dando um exemplo bem simples, né? No caso lá da hamburgueria. Qual que é o mobiliário que será necessário para essa hamburgueria funcionar? Quanto que ela tem que ter de estoque inicial para o funcionamento? As despesas para abrir essa empresa, né? Ou seja, você vai ter você vai contratar um contador para poder fazer isso. O ponto comercial, se for o caso, né? Se você estiver trabalhando fisicamente. Ou, no caso, a hospedagem desse site, a construção do site também, para a divulgação, né? Caixa com uma reserva financeira, isso é muito importante no investimento inicial, porque você tem que ter um capital de giro, né? Você não pode precisar do dinheiro para você manter o seu negócio, primeiro as vendas, porque pode não acontecer logo no início. Então você tem que ter uma reserva financeira exatamente não dependendo das primeiras vendas. Em várias outras coisas, dependendo do segmento. Alguns outros segmentos vão ter outras despesas iniciais que são muito importantes. E agora, o grande objetivo de um empreendimento, que é o lucro, né? O lucro é exatamente o quê? A diferença entre os custos fixos e variáveis e o preço de venda. E esse preço de venda tem que ser muito atrelado também ao que os seus concorrentes estão trabalhando. Porque se você fizer um preço muito acima, você vai perder a clientela para o seu cliente, para os seus concorrentes. Então, você também tem que ver a qualidade do seu produto, também tem outras questões que tem que ser levado em conta. Mas o lucro é o papel fundamental e o que espera-se que o empreendimento sempre obtenha. Então agora vamos pensar, vamos começar sempre aquela questão da gente trabalhar. Para Marcos, obter o valor final do preço de venda do seu produto com uma margem de lucro, precisou somar todos os custos, os fixos e os variáveis, adicionar o lucro desejado para obter o preço final do seu produto. Para ajudá-lo a fazer esse cálculo, devemos saber que o custo de cada lanche, no caso da hamburgueria, é de R$15. Ele pretende obter com uma margem de lucro de 50%. Deve dizer, nossa, é um lucro alto. Depende do negócio. Tem negócio que o lucro é baixo. O outro negócio, principalmente em serviços, como é esse caso, no caso da produção do hambúrguer, ele vai normalmente ter um lucro maior, porque a rotatividade também não é tão grande assim na venda de produtos. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai ver o custo, mais o que ele vai ter de almeja de lucro e vai ver o preço de venda. Obviamente, ele vai ter que comparar com os seus concorrentes em torno para ver se ele vai estar competitivo dentro desse preço de venda dele. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem em como que ele vai definir qual é esse lucro. O lucro a gente já sabe que é 50%, mas qual que seria em reais esse valor e qual seria o preço de venda? Vocês já sabem porcentagem, né? Então eu vou ter que colocar 50% sobre esse valor e calcular o preço final. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já voltamos conferir o resultado.
E aí, galera, muito fácil, né? Esse só foi para esquentar. O tempo foi pequenininho exatamente porque é tranquilo que a gente já trabalhou esses conceitos de porcentagem que é fundamental. Então, o empresário precisa estar muito bem ali na matemática financeira para não errar, principalmente quando se trata de custo e lucro para manter a sua empresa. Então, vamos conferir aqui como é que a gente poderia fazer lá. Então, o cálculo foi o seguinte, o preço de venda vai ser os R$15 que são o custo, mais 50% de lucro. Então, para a gente calcular os 50% de lucro, a gente já sabe, 50 dividido por 100 vai dar 0,50, vezes 15, 7,5, ou seja, R$ 7,50. Ou seja, o preço de venda vai ser o custo mais o lucro almejado, então, portanto, o preço de venda desse hambúrguer, R$ 22,50. Aquilo que eu falei, você vai ter que ver se os seus concorrentes não estão diferindo muito, só que, obviamente, no sucesso aí vai ser o gosto desse hambúrguer, se está gostoso ou não é verdade? Então, agora vamos continuar. Um dos modos de trabalhar com margem de lucro é pensar numa meta diária de vendas. Imagine que Marcos tenha estabelecido a meta diária de vender 30 unidades de hambúrguer por dia. Calcule o faturamento diário e mensal que essa meta proporcionará ao negócio de Marcos e compare com as despesas fixas já revistas anteriormente, ou seja, R$15 cada hambúrguer. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já voltamos a conferir esse resultado também. Então esse aqui é um exercício exatamente, mas muito importante, rápido de ser feito, mas muito importante. Então nós temos a nossa meta 30 vezes o preço unitário R$ 22,50, portanto o faturamento diário seria de R$ 675. Como são 30 dias, a gente sempre arredonda no mês comercial em 30 vezes esses 30, no caso, hambúrgueres, vezes o custo unitário, que seria 15, o custo seria R$ 450 de custo, faturamento e o custo. Ou seja, o lucro diário seria a diferença entre os dois, que vai ser R$ 225. Agora, qual que seria a estimativa de lucro mensal? Seria os 30 dias comercial vezes os R$ 225, que seria exatamente o lucro diário, ou seja, o lucro mensal seria de R$ 6.750 todo mês. Tranquilo? Isso é importante, por quê? Porque a gente tem as despesas fixas a cada mês para a gente fazer. Então, uma das coisas, sempre que a gente fala aqui do livro do Pai Rico, Pai Rico e Pai Pobre, diz o seguinte, a primeira pergunta que o investidor sofisticado é: com que rapidez eu posso ter meu dinheiro de volta? É por isso que o retorno sobre investimento é tão importante, principalmente se você tem um sócio, né? O sócio quer saber qual é um sócio investidor, quanto tempo eu vou ter de volta esse nosso investimento. Então, lições aprendidas por Marcos. O prazo do retorno do investimento, que é o PRI,
de uma empresa é calculado conforme o valor inicial aplicado, né, o valor do capital aplicado menos o investimento inicial. O Marcos pode fazer esse cálculo para descobrir o tempo estimado. Para fazer isso, ele vai falar o valor do capital aplicado dividido pelo lucro líquido mensal. Isso vai dar o tempo em meses que ele vai ter. Por isso que a gente calculou qual seria o lucro estimado dele mensalmente, para ver qual seria o tempo de retorno. Sabendo que ele investiu R$100 mil e sabendo que o seu lucro mensal é de 6.750, quanto que seria o prazo de retorno de investimento? Para a gente poder fazer isso é muito simples. Então eu vou pegar o valor investido, dividir pelo lucro e eu vou ter o prazo de retorno desse investimento. Tranquilo? Vou dar um tempinho para vocês resolverem bem rapidinho e já voltamos a conferir. Então, galera, esse daqui é bem rápido, era só para vocês darem uma pensadinha. Então, vamos lá. 100 mil dividido pelo lucro que a gente fez, dá 14,8 meses. Ou seja, transformando em meses, ele vai precisar de 1 ano e 3 meses para ter o retorno do seu capital. Esse é um fato muito importante quando a gente trabalha com investimento. Vamos agora com uma atividade. Vamos supor que o Marcos quer obter um retorno do seu investimento de 100 mil em 12 meses. Sabendo que cada hambúrguer tem um lucro de 7,50, quantos ele deverá vender por dia para cobrir os investimentos realizados? Vou dar um tempinho para vocês resolverem, pensem e a gente já volta a conferir. Então, galera, vamos lá. Como é que vocês pensaram na resolução desse problema? Já dei várias dicas, então vamos ver se vocês conseguiram fazer. Então, primeiro vamos ver qual que deve ser o lucro diário, considerando o ano comercial 360 dias, para que a gente tenha obter, né? Com igual o mês que é 30 dias, a gente faz arredondo, e o anual for 360 dias. Se vocês usaram outro valor, agora a partir de agora vocês vão usar 360 quando a gente fala do ano comercial. Então, 100 mil reais, 360 dias, o lucro diário terá que ser de R$ 277,78.
Como a cada lanche vai ser R$ 7,50 de lucro, o que eu vou ter que pegar? Esse lucro diário, dividir pelo lucro unitário, ou seja, deu 37,03. Não existe pedaço de hambúrguer. Então, o que a gente vai fazer? Arredondar para cima. Então, ele vai ter que vender para conseguir cumprir todo o retorno desse investimento inicial, 38 hambúrgueres por dia, que é a sua meta, para ele conseguir o retorno em um ano apenas. Agora vamos ver o caso da Janaína aqui. Janaína investiu R$ 15.200 em equipamentos para começar seu negócio de ourives. Ourives é aquele que faz joias, confeccionando alianças. Em cada aliança, ela utiliza em média 8 gramas de ouro, 18 quilates. Fora isso, ela tem despesas fixas de aproximadamente R$ 55 por aliança. Ela consegue fazer no máximo uma aliança por dia trabalhado, apenas os dias úteis. Supondo que ela venda toda a sua produção com uma margem de lucro de 20%, em quanto tempo ela terá o retorno de investimento realizado? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, lembra lá, né? O mês comercial 30 dias, o ano 360 dias. Vou dar um tempinho para vocês resolverem esse daqui e já voltamos a conferir. Então, galera, vocês viram que eu não falei o custo do ouro, né? Alguém foi lá e pesquisou o custo do ouro, estimou, porque o custo do ouro varia diariamente, né? É um valor muito sazonal. Então, vamos ver aqui como é que a gente poderia fazer isso. O custo fixo seria 55, o custo variável é exatamente o custo do ouro. No dia 26/6/21, o custo da grama estava R$ 282,38. Então, 8 gramas custaria R$ 2.259,04. Somando custo fixo e variável, cada aliança custaria R$ 2.314,04 centavos. Como a gente quer ter 20% sobre, a gente calculou o lucro, que seria R$ 462,81 por aliança. Como ela só produz uma aliança, o lucro diário vai ser R$ 462,81. Para a gente ver qual que seria o retorno, a gente vai pegar esse valor, dividir aqui pelo lucro diário, então ela vai precisar trabalhar no mínimo 32,84 dias, ou seja, para ela ter um retorno do investimento inicial, será de 33 dias no mínimo. Tranquilo, gente? Então, algumas coisas a gente já está revisando aqui. Vale lembrar que o valor de investimento não foi considerado o investimento na instrução, o que ela precisou aprender para fazer isso, né? E também, para se tornar ourives, é necessário cursos profissionalizantes, além de anos de experiência. E conhecimento não só das técnicas, mas também das pedras preciosas, qualidade do ouro, diversos aspectos inerentes a essa profissão, que mesmo sendo mais antiga, ainda tem um mercado muito atual, ou seja, ela também tem que desenvolver, sempre está estudando os designs atuais sobre essas joias. Então, nesse caso, a gente não levou em conta esse custo,
Porém, quando a gente está fazendo ali, a gente tem que pensar em todos os custos que vão estar inferindo dentro daquele produto. Então, concluindo o vídeo de hoje, a gente falou o quê? Que um negócio possui as despesas fixas e variáveis que interferem no preço final do produto. Vimos também que para calcular o valor final de venda com lucro, somam-se as despesas mais o lucro estimado e vai dar, portanto, o preço de venda. Para saber o tempo que demorará para ter o investimento que foi dado inicialmente, nós temos que pegar este custo, né, esse valor de lucro, e dividir o investimento inicial por esse lucro que você vai ter em cada peça ou em cada dia, para ver qual vai ser a taxa de retorno que você vai ter para conseguir chegar a esse investimento. Tranquilo, gente? Então vamos lá, nesse vídeo nós conversamos exatamente como a gente vai calcular o custo e qual o lucro que nós vamos obter e também o tempo para se ter o retorno desse investimento. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.